Bom, hoje é dia 2 de julho de 2023, é um domingo, nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruzes de hoje, nós vamos estudar o terceiro capítulo do Evangelho segundo São Mateus, onde são abordados dois eventos da vida de Cristo: a pregação de São João Batista e o batismo de Jesus. Alguns avisos importantes para a gente aproveitar o máximo conhecimento que adquiriremos. Estamos estudando o Novo Testamento e vamos assim até o livro do Apocalipse. Depois que terminarmos, começaremos o Antigo Testamento desde o Gênesis. O material que utilizamos é a Bíblia, material do curso bíblico. Assim, quem ainda não fez e quiser fazer, o curso seria uma boa, né? Vai aproveitando mais a aprendizagem. Os livros de Maxen de Augusta Voss-Rainer e os livros da Corine Lim. Também há muito material profundo que nos ajudará a compreender as entrelinhas da Bíblia. Esse estudo é fundamental para o estudante Rosa Cruz a fim de ajudá-lo a equilibrar cabeça-coração, intelecto-coração, razão-devoção, cristão ocultista e cristão místico. Haja visto que a maioria pende mais para o intelecto, né? A Bíblia que usamos é a Bíblia chamada Jerusalém. Quem a tiver em papel, sugiro que sempre traga nas reuniões a fim de que vai anotando nela e vai transformando a sua Bíblia de estudos customizada para você, coisa única. Quem não a tiver e quiser adquirir em papel, eu sugiro que busque um sebo, que ela é a cara. Por que ela é cara? Ela é cara porque ela é mais próxima do original escrito e que tem a Bíblia Massorética como uma das fontes, que Max sempre também usou, e que tem uma versão em português mais fiel ao original. Então vamos começar a nossa reunião elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o meu amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Agora vamos à leitura do texto. Terceiro capítulo do Evangelho segundo São Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías, ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Como viesse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno, nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está na sua mão. Vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas, quanto à palha, vai queimá-la num fogo inextinguível. Nesse tempo veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água,
E logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinha dos céus, dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora vamos a algumas advertências importantes quando estudamos a Bíblia por meio dos ensinamentos Rosa Cruz. Primeiro de tudo, que a Bíblia é um livro de chaves e mistérios. E nada ela difere de todos os livros sagrados das antigas religiões, que tinham sempre uma parte pública, esotérica com X, e uma parte oculta, esotérica com S. Outra coisa interessante para a gente sempre lembrar é que todas as vezes que oficiamos o ritual do serviço devocional do templo, nós repetimos a seguinte frase: a Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino, que, estando acima de todo erro, nos dão exatamente o que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Então, se a Bíblia foi nos dada por seres que estão acima de todo erro, então ela dificilmente estará errada, ou é impossível estar errada, a Bíblia. Agora, há versões e há versões. E a questão da versão é justamente estar correlacionada diretamente com o estado espiritual do estudante. Ou seja, quanto mais interesse ele tem de adquirir conhecimento e acumular conhecimento, menos ele vai entender a Bíblia. Quanto mais interesse ele tem de adquirir conhecimento, passar conhecimento e aplicar esse conhecimento na sua vida, mais ele vai entender a Bíblia. Isso é importante. E na sua vida também, né? Na vida também. E aqui já tem uma consideração interessante a gente fazer, né? Qualquer um de nós que não gosta de ler a Bíblia, que acha que a Bíblia é balela, que acha que a Bíblia foi manuseada, etc. e tal, então não está sendo sincero consigo mesmo quando está fazendo o serviço do templo e repete essa sentença que está lá, né? Então, tomar muito cuidado com algumas posições que a gente vê por aí. E aqui está o principal motivo, então, pelo qual o estudante Rosa Cruz deve estudar e praticar os ensinamentos contidos na Bíblia. Sem essa parte, o seu crescimento espiritual está limitado e dificilmente trilhará o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Para não dizer que será impossível, né? Bom, afinal, sabemos, pelos ensinamentos Rosa Cruzes, que os 4 evangelhos são fórmulas de iniciação. E o de São Mateus começa no Natal, ou no Sagrado Nascimento, porque ele é um dos 3 que são fórmulas dos mistérios ou iniciações menores. Bom, dito isso, vamos começar dando algumas informações sobre alguns pontos importantes de São João Batista. O primeiro ponto interessante é que São João Batista pertencia a uma ordem chamada os Essênios, que foi constituída exclusivamente para preparar a vida de Cristo. Como sabemos, muitas pessoas envolvidas na preparação e durante toda a vida de Cristo Jesus pertenciam a essa ordem. E outra coisa interessante é que, particularmente, coube a São João Batista treinar os discípulos para receber os ensinamentos esotéricos, veja bem, esotéricos com S, profundos que o Cristo ensinaria. Assim, muitos dos discípulos de Cristo foram discípulos anteriormente de São João Batista. Nesse versículo, já vemos uma dessas necessidades de preparação, quando ele fala: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Aqui tem uma coisa interessante: não confundamos reino dos céus com o reino de Deus. Pois algumas pessoas em alguns lugares dizem que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, segundo os ensinamentos Rosa Cruz. O que é reino dos céus? O reino dos céus, ele se refere a todo esquema, a toda obra e a todo o caminho de evolução no qual estamos inseridos. E o que quer dizer nesse contexto colocado por São João Batista? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Simplesmente que a partir da primeira vinda de Cristo estava aberto o acesso a quem quisesse para conhecer diretamente, ou seja, sem nenhum intermediário, sem guru, sem bola de cristal, sem figa, sem runas, sem adivinho, sem médium, sem qualquer outra coisa, mas direto, sem intermediários, tudo que envolve a peregrinação do ser humano, desde quando começou nesse esquema de evolução, lá no longínquo período de Saturno,
até quando chegar ao final no período de Vulcano. A qualquer um está aberto este conhecimento, desde que se capacite, né? E com isso, qualquer um pode alcançar o desenvolvimento espiritual que quiser, adiantando-se nesse esquema de evolução e ajudando com o máximo de eficácia todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, de caminhada além do próprio plano de Cristo, ajudar o próprio plano de Cristo e ajudar, portanto, o próprio Cristo na salvação da humanidade. Por que disse isso? Diga-se dessa maneira. Porque até a vinda de Cristo, qualquer um de nós, primeiro que para a gente ter acesso aos conhecimentos ocultos, nós tínhamos que ter nascido numa determinada casta, ou tribo, ou grupo, né? E mais ainda, somente as iniciações menores, ou seja, só o conhecimento para trás, não o conhecimento para frente, né? Porque as iniciações maiores foram abertas por Cristo. Portanto, por isso elas são chamadas de iniciações maiores ou iniciações cristãs, porque só a partir do Cristo é que estava aberto, antes não tinha. Tá? Ô Carlos, era um esquema de grupo mesmo? Você nasceu... Não é que nasceu. Você se desenvolveu ao ponto de ter aquela frouxidão de corpo vital e corpo denso. Então, tem um mérito seu. Só que esse mérito seu está relacionado com hereditariedade e com esforço próprio. Só que você, para isso, você nascia sempre no mesmo grupo, no mesmo tribo, porque ele estava sob a égide do espírito de raça. Então, aquilo lá era escolhido por Jeová e pelo espírito de raça. Quer dizer, os anjos do destino já pegavam o camarada legalzinho e falavam. Exatamente. A probabilidade exatamente, para ajudar. Exatamente. Aí você vê os druidas, você vê os levitas, você vê os brahmanes, e aí você tem um monte desses grupinhos que existiam. Outra pergunta é que, como nós renascemos aproximadamente a cada 1000 anos, isso significa, em termos, que 2000 anos atrás, quando Cristo estava aqui, provavelmente todos nós também convivemos. Estaríamos lá, talvez seríamos um centurião romano, talvez seríamos alguém que crucificou alguém, talvez fôssemos alguém que matou muita gente, fazedor de prego. Ou talvez a gente era alguém que os leões comeram. Ou talvez a gente não estava em Israel, mas estava era um índio lá no meio da... Exatamente. Assim, escolhemos Barrabás ao invés do Exato. Não estávamos lá, estávamos tão perdidos, né? Pode ser também, torcida, né? Mas estávamos... Quando você descobre que em 1500 da Europa estavam fazendo músicas maravilhosas, ao mesmo tempo que quem estava aqui na nossa querida América estava ainda correndo atrás de índio, então você vê que não é impossível isso acontecer, né? Quer dizer, há 2000 anos nós éramos do mesmo sexo de agora, né? Provavelmente. Se a cada encarnação a gente muda de sexo, então... É importante só lembrar que a gente vê dessa maneira, né? Porque há 2000 anos atrás, a quantidade de população era menor aqui no plano físico, hoje não era a mesma lá naquele período. Então, não é porque todos que estão hoje fisicamente encarnados no planeta que vão ou estariam... A vida útil era pequenininha. Com a expectativa de vida de 30 a 40 anos, realmente não tinha como. 35 você já não tinha mais dente na boca. Exato. Você já pensou? É interessante saber disso, né? Outra coisa interessante é que notemos que São João Batista, ele pregou, né, o evangelho da preparação sem palavras ambíguas. Isso é importante. Então vamos a alguns exemplos do motivo de tal pregação. Primeiro que sua advertência era voltada a todos. A todas as pessoas, sem exceção. Como aqui, por exemplo, quando ele fala: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, acabou a farra. Se é que tinha farra. Certo? O que significa isso? Significa que chegou o momento de uma necessidade urgente e imediata de alterar toda a estrutura social que havia. Aquela estrutura social que havia, de que estrutura social estão falando? De escravos, de servos, de donos, de que sou o bonzão, que faço, aconteço, sou o rei, sou o imperador, né? E que infelizmente, ainda há
em muitos lugares do mundo, né? E que ainda nos enreda dessa ilusão de realização e felicidades falsas, focada em falsos valores materiais, de poder, de fama, de fortuna, de foco somente nessa vida material. Veja bem, São João Batista falou isso pouco antes de Cristo. E ainda muitos de nós ainda insistimos nessa parte. Então, para cada um de nós, o machado já está posto na raiz das árvores. E toda árvore que não produzir fruto será cortada. Ou seja, atraso na evolução, quiçá perda dos átomos sementes, indo para o cônice sombrio da lua. Isso foi um aviso de São João Batista. Então, se a gente ainda continua dando mais ênfase à nossa parte material, nós estamos nessa parte ainda pré-cristã. Isso é muito importante, gente, porque a gente fala, a gente lê, depois chega no dia a dia, a gente continua cometendo os mesmos erros que a gente cometia, né? Ainda mais estando numa escola de mistérios como a Rosa Cruz, vamos dizer, a responsabilidade é maior, né? Porque uma coisa é você não saber o conhecimento, outra coisa é você saber o conhecimento e não aplicar o conhecimento. O purgatório é um pouquinho mais pesado, certo? Maxeno, numa carta ao estudante, ele fala isso. Fala assim, olha, para muitos era melhor não ter o conhecimento da Rosa Cruz. Era melhor não ter. Maxeno falando, era melhor não ter. Então, a outra coisa interessante que ele fala aqui, nessa parte, é que produzir, então, frutos dignos de arrependimento. Ele está dizendo o seguinte, olha, comece a se arrepender das besteiras que você fez. Isso é São João Batista falando antes de Cristo. Lembra? São João Batista, gente, ele estava ainda sob a égide das religiões jeovísticas, da religião de raça, só que ele era o precursor. Ele dizia assim, gente, acabou a religião de raça. Acabou aquilo de você ficar barganhando com Deus. Acabou. Arrependei-vos, porque acabou. Né? E o que significa isso, que ele fala de arrependimento? Significa justamente que passou da hora de preparar a nossa personalidade, ou seja, os corpos que nós estamos criando a cada vida, a personalidade, né? Corpo denso, corpo vital, corpo de desejo e mente, para receber quem nos tirará desse atraso que nos impusemos a nós mesmos em persistir no doloroso caminho do transgressor às leis de Deus. Ou seja, receber o Cristo. A gente não consegue receber o Cristo com corpos que necessitam botar os dois pés na terra para continuar vivendo. Ou seja, você não consegue receber o Cristo se você tiver um corpo vital em que você necessita ter mais éter químico de vida e ter pouco espaço para o luminoso refletor. Você não consegue. Não consegue. Por quê? Porque você não consegue preparar o corpo ou a alma. Então, o Cristo não vem. Além do Cristo não vir, aquelas lições que os irmãos maiores começam a fornecer ao estudante regular, né? Então, estudante regular, probacionista, discípulo, o contato com os irmãos maiores são cada vez mais constantes conforme você vai seguindo a trilha, né, do caminho Rosa Cruz. Por isso que é importante seguir a trilha. Aquele caminho não é um caminho tipo assim, estrelinha, né? Tenho 3 estrelinhas, sou probacionista, 4 estrelinhas, sou discípulo, não tem estrelinha. É justamente o contato, a lição no campo egóico que os irmãos maiores se dão. Se você não tem esses corpos com essa sutileza, você não tem o contato, você não tem ponto de contato. Então não adianta. Você pode ser probacionista, mas se você não tiver, os irmãos maiores não vão te... Eles têm muita coisa para fazer e eles não têm ponto de contato, então eles não vão te dar. Entendeu? E você vai achando que, né? Respeito o livre-arbítrio, né? Respeito o livre-arbítrio. Se você não tem, é sinal que você não quer. Se você não quer, tem quem quer. Certo? Então vou para onde quem quer, né? E ainda aqui, dirigindo-se a isso que João falou, né? Produzir, então, frutos dignos de arrependimento, ele dirige a todo ser humano que insiste em se voltar para o materialismo. Né? Uns descarados, sou materialista mesmo, prova para mim que existe, se não provar eu não quero saber. Né? Outros dissimulados. E muitos, inclusive, achando que não são materialistas. Não sou materialista, não. Eu cuido muito bem do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, do meu. Eu não sou materialista, mas você só fala meu. Se você só fala meu, você é materialista, porque materialista, quem não é materialista não fala tanto meu. Né? Nós, né? Fala nós, seus, né? Mas muito poucos meus. E todo ser humano que insiste em achar que tem todo o conhecimento que precisa e não necessita do cristianismo. Tem muita gente que acha que não precisa, né? Ou ainda insiste, essa é outra coisa mais perigosa, intelectualizar o cristianismo.
né? Então eu sempre falo aqui, se você está num lugar, mesmo na Fraternidade Rosa Cruz, em que a pessoa lá, o fulano lá, está escrevendo ou está falando palavras difíceis, complicadas, usando termos que você não conhece, pula fora. Ele está intelectualizando o cristianismo esotérico. Para quê? Para se vangloriar, para mostrar que tá, mas é aquele tipo de você, o cara, nossa, falou bonito pra caramba, você saiu dali e esqueceu tudo. O que ele falou mesmo? Ele falou bonito. Falou bonito, entendeu? Então, isso é intelectualizar o cristianismo. Ou que vira e mexe e coloca em ação a sua própria hipocrisia, astúcia, vaidade, orgulho e tantas outras características muito bem definidas nas duas classes sociais existentes naquela época, que eram os fariseus e os saduceus. E isso fica claro quando João fala uma coisa muito interessante, que é raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então, o que ele quer dizer justamente nesse sentido é para que a gente dirija com energia, para que a gente não seja esse tipo de pessoa. E muitos de nós ainda somos, né? Porque essas classes, fariseu e saduceu, como fariseu e saduceu, como classe social, não existem mais. Mas elas estão agora presentes nas nossas personalidades, no nosso modo de viver. Então, quantos de nós aqui já deu antifariseu? O que é dar de fariseu? Dar de fariseu é querer se mostrar. É querer dizer o seguinte, eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu sou bom. Né? E muitas vezes nós somos levados, isso até nas empresas, a fazer isso. Né? Você tem que se mostrar que você é bom, você tem que vender seu peixe. Se não vender seu peixe, você não tem aumento de salário, você não tem aumento de cargo, etc. Então a gente é levado, mas será que precisa ser levado de fato? Aqueles youtubers, por exemplo. Youtuber, influencer. Certo? Então, todos esses têm características farisaicas, segundo a gente está lendo aqui. Muito claro nesse sentido, né? A pessoa que chega e faz uma doação e depois mostra para todo mundo o que fez, ou faz na frente de todo mundo, né? Estou aqui assinando um cheque de R$200 mil para a entidade que cuida dos pobres que estão não sei aonde. Fariseu. Tudo fariseu, certo? Tudo fariseu. Ô, Carlos. Oi. Sepulcros caiados, né? Seria? Sepulcros caiados de branco, lindos, de branco por fora e todo por dentro. Ou pão bolorento, que o pessoal chama. Exatamente, é isso mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser. Não é só a gente apontar os outros que são. Nós não sermos. Conforme vai chegando uma certa idade, principalmente depois dos 28, fica mais fácil não ser se nós não quisermos. Tá? Porque aos 28 anos nós alcançamos o ponto máximo de despertar de tudo que nós podíamos ser despertado aqui. Todos os veículos e todos os polos, certo? Positivos e negativos. Então fica mais fácil, se quisermos. Se nós não quisermos, a gente vai pegar dos 28 em diante, aí nós vamos usar todo o nosso poder para a nossa hipocrisia, astúcia, vaidade, orgulho e o caramba quatro. E muitas vezes, muitos de nós, inclusive, achando que não. Não, eu não. E os saduceus são os materialistas. Os escancarados e os dissimulados. Né? Então, essa é a posição aqui. Fica difícil, né, Carlos? No sentido de... Não é que fica difícil. É que, infelizmente, sendo naquela linha que você mencionou, a sociedade te leva se você realmente não for uma pessoa firme. Exato. Esse é o grande X da questão. Aí você se torna uma pessoa chata pra dedéu, você é um impedimento para tudo que tiver ao seu redor, você não é sociável, você não é bem quisto aqui, cai fora, porque aqui você não serve, e vão fazer de tudo para te eliminar. Exatamente. Em qualquer contexto da vida que a gente tiver. Exatamente. Ou seja, você é uma pedra no sapato, literalmente, da humanidade, ou daqueles que ainda não enxergaram isso que foi falado aí por João Batista, que você está expressando. Exatamente. Aí. E usando a linguagem atual, você será cancelado. É isso. Cancelado. Deletado. Não, você falou a palavra ser firme, né? E me ocorreu assim, essa palavra ela é vista com dois lados, né? Tem gente, se você falar é firme, é porque você é, digamos assim,
você é indelicado, você é de alguma coisa rústica, porque ele é firme. E acho que a gente pode ser firme, quer dizer, a gente sendo até delicado, suave, mas vamos saber que você é firme só que a gente conhece bem. Quer dizer, você é firme naquela hora que é importante ser firme, né? Sem que isso seja... E é bem difícil, é bem difícil. Por exemplo, se uma pessoa é muito delicada e muito gentil, algumas pessoas naturalmente são assim. Elas muitas vezes são vistas como se fossem pessoas frágeis. Não é verdade. Às vezes uma pessoa muito delicada pode ser extremamente forte, né? E quando você estava falando, nossa, a palavra forte é tão importante, ser firme, não é forte, você falou, firme, né? A gente, na vida da gente, para saber quando é que tem que ser firme. Nessa mesma linha que você foi, o oposto, não é o oposto, mas falamos firme, mas você também falou uma outra situação aí, que é a ingênuo. Então, muitas vezes você, por ser justo, honesto, direito, crer na divindade, crer na honestidade, crer no certo, no correto, você é taxado como ingênuo. Fraco. Exatamente. E o mais interessante, gente, olha só, quando o São João Batista fala sobre arrependimento, ele está começando a inaugurar um processo que até então não tinha, que é o processo de você, através do arrependimento, apagar o erro que foi gravado lá com o semente do seu corpo dentro. O que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte: se nós não fazemos o exercício esotérico de retrospecção como se deve, então periga achar que jamais nós somos hipócritas, astutos, vaidosos e orgulhosos. Certo? Jamais. Porque se alguém chega para você e fala que você é hipócrita, não, fala que você... fala alguma coisa para você que você acha que não é, você fala que você está com inveja. Porque eu conquistei, você não conquistou. Agora, se você pega antes desse momento e faz essa introspecção, é lá na retrospecção, você com você, sem ninguém, é que você vai chegar à conclusão de que você foi hipócrita. E, portanto, você vai se arrepender. Então, se você não faz isso de retrospecção, você está ferrado. Você está ferrado. Porque você sempre vai ficar na dependência do que os outros acham, ou do que eu me acho. E tanto os outros quanto você se acha, enquanto você está nessa personalidade, você falha. Perde tempo, né? Você falha. É purgatório, entendeu? É purgatório e lição não aprendida. Então vocês veem como o exercício de retrospecção, o Marx já fala, né? Assim, se jogar tudo fora da Rosa Cruz e ficar só no exercício de retrospecção, já valeu, já não precisa mais nada. Né? Então, veja a importância disso. Né? Então, e veja como São João Batista chama a cada um que executa essas características peçonhentas. Raça de víboras. Ele não está chamando de pobre coitado, ele não está chamando de judiação, ele não está chamando de, é porque ele tem, ele é de signo comum, é porque ele é torto, é porque ele sofreu bullying, é porque, sei lá, deu burnout nele, porque ele teve depressão. Não, raça de víboras e ponto final. Acabou, não tem desculpa. Entendeu? Não tem desculpa, né? Isso é uma coisa interessante. Resumindo, o exercício da retrospecção diária, então, para que cheguemos ao arrependimento também. Arrependimento. Chegar ao arrependimento. Sim, no retrospecção ele tem dois objetivos, né? De você admitir uma coisa que você fez errado e buscar o arrependimento e reforma íntima, para limpar o átomo semente, e também para você se gratificar naquilo que você entendeu que você fez bem. São as duas coisas básicas da retrospecção, né? Isso é importante. Bom, resumindo, primeiro de tudo, gente, São João Batista, ele não busca agradar a ninguém. Ele vive totalmente a política do sim, sim, não, não. Sem meias palavras, e focaram totalmente no cristianismo que estava por vir. E que ele já bem conhecia, tá? Porque era precursor, né? Como um verdadeiro precursor da Era de Peixes. Então, São João Batista foi o arauto da Era de Peixes, foi o precursor da Era de Peixes. A era que estamos atualmente, né? Age sempre acima de qualquer conveniência humana. Não tem essa de ser sociável, São João Batista não foi sociável.
Se vocês leem as passagens que passam por ele, não só em Mateus, mas outros evangelhos, você vê que social ele não era. De cultivar relacionamentos com quem não está voltado para Cristo. Naquela época. De ser dissimulado. Ou seja, você tem um tipo de vida aqui e tem outro tipo de vida ali. Né? Aquele negócio. A pessoa é um anjo na família e é um demônio no trabalho. Outras pessoas são um anjo no trabalho e são os demônios na família, certo? Então, não tem essa mais. Você é o que é, com a sua personalidade totalmente exposta. Né? E veja, interessante, hein? São João Batista é da era de peixes, que é a era que nós estamos terminando a era de peixes. Então a gente não deveria mais estar falando desse nível de coisas. Eu devo ter passado há muito tempo, mas estamos aqui na influência da era de Aquário. Né? Agora, se São João Batista foi o precursor da era de peixes, quem é o precursor da era de Aquário? Quem é o arauto da era de Aquário? Quem é? O Cristo. Aí você fala assim, se o São João Batista era arauto da era de peixes e apareceu justamente na ordem de influência da era de peixes, estando na era de Áries, ou seja, 8 graus antes de chegar na era de peixes, por que que o Cristo apareceu naquele momento e não apareceu agora? Ué, se o arauto, se o precursor de uma era aparece em torno de 8, igual aconteceu com Moisés também, né? Mas apareceu lá entre 8 graus, por que que o Cristo apareceu lá em peixe, na área de peixes, e não apareceu agora aqui? Junto com João Batista. Junto com João Batista. Era para o João Batista aparecer sozinho. Por que que apareceu o Cristo também? Ninguém sabe. Chuta. Porque o Cristo estava com pressa? Não, para preparar já todo esse tempo. Para preparar tudo? Ele falou, eu vou começar agora já, que o negócio vai ser bravo. Começa Não, já estava bravo. Vai chegar na época, ele não vai também, dar né? pronto. Gente, ele só teve que vir. Se sacrificar. Tudo isso que o Cristo fez não estava planejado no esquema de evolução criado por Deus. Não estava planejado. De maneira alguma estava planejado. Não estava planejado. É que a gente chegou numa condição, naquela época, tão cristalizada, de tão falta de Deus, tão hipócrita, tão astuto, tão tranqueira, vou dizer o seguinte, que lembram, naquele momento, o risco de uma segunda lua era enorme. E se tivesse uma segunda lua, o atraso evolutivo, inclusive dos irmãos que estavam para e passo com a evolução, seria enorme, porque você tinha que parar todo o plano de evolução. Arrancar um pedaço, literalmente, um pedaço da Terra, para formar a segunda lua. Ia ser um atraso evolutivo enorme, inclusive daqueles que estavam para e passo com a evolução. Por isso que o Cristo veio, por isso que o Cristo adiantou-se como precursor da era de Aquário. Por isso que vai ter que ter a segunda vinda dele. A segunda vinda dele é para a era de Aquário. Mas não era para ter a segunda dele, era para ter uma vinda só. Entendeu? Então, por isso que, né? Em corpo vital. Corpo vital. Ele não teria que fazer nada, não teria que ter feito esse sacrifício. Por isso que chama de sacrifício. Né? Tanto dele quanto de todos os demais e de Jesus, né? Sim, muito mais dele, porque ele é um arcanjo, o maior dos arcanjos. Olha o sufoco que ele passou, ele está passando, né? Isso é muito importante a gente ter essa consciência para ver se a gente mesmo avança, entendeu? Porque o débito nosso é muito grande em relação a isso. E muitos de nós ainda acham que faz, mas não faz, deixa para depois, quem sabe na próxima vida, agora não dá, né? Bom, e outra coisa de São João Batista também é que ele deixa clara que a missão dele e até onde ele deveria ir, né? Então, a missão dele é o seguinte: eu tenho que despertar aqueles que estão preparados para receber o cristianismo. Ponto. Tanto é que ele não andou de mão dada com Cristo Jesus depois, você nunca mais viu. Aliás, eles se encontravam, mas não tinha mais nenhuma função senão a preparação. Outra coisa interessante é a questão dessa passagem, que é importante aqui, que ele fala, ó, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar as sandálias.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é São João Batista falando, tá? Aqui esse versículo é muito interessante porque ele fala de duas coisas interessantes aqui que a gente vai falar agora e depois nas próximas a gente vai ser um pouco mais profundo porque os evangelhos à frente aprofundam mais esse ponto. Aqui Mateus dá apenas uma introdução, que é a questão do batismo da água ou batismo de água. Ou em alguns lugares você vê como o batismo com água, certo? É tudo a mesma coisa, certo? Repare, o batismo aqui descrito não tem nada a ver com o batismo físico, que estamos acostumados a ver nas igrejas, seja a igreja católica, seja protestante. Não tem nada a ver mesmo, tá ok? O batismo aqui está descrito, é um dos 9 degraus definidos na iniciação cristã mística. Era um simbólico de conduzir a visão. Era conhecido como o batismo por meio do arrependimento dos pecados, como está claro nesses versículos que fala aqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Um pouquinho na frente. Produzi, então, fruto digno de arrependimento. E um pouco mais à frente, eu vos batizo com água para o arrependimento. Nesse tipo de batismo, era aberto ao candidato à iniciação o quê? O conhecimento dos mundos espirituais por um processo conhecido como sufocação. Certo? O que era essa sufocação? Era assim, naquela época, antes da vinda do Cristo, havia os iniciadores, né? São João Batista era um deles, mas tinha muitos outros iniciadores. Eles sabiam que quando submete alguém na água, os seus corpos sutis, por falta de condições biológicas de respiração de ar, abandonavam em parte o veículo denso, em parte o corpo denso. Abandonasse tudo, a pessoa morria, certo? Afogada. Da mesma forma acontece com o afogamento, né? Então você tem um certo espaço lá. Antes do indivíduo afogar-se completamente, o espírito, o ego, a pessoa, né, encontrava-se consciente dentro do seu nível interno, conhecendo-se a si mesmo como um ser espiritual, entre outros seres semelhantes que se encontravam em seu nível, estando só parcialmente ligado ao seu corpo. Então você estaria nesse processo, você está desconcentrizado em relação ao seu corpo, mas não totalmente abandonado do seu corpo. Os essênios, os iniciadores, que basicamente eram essênios, né? Eles sabiam exatamente o ponto exato em que o candidato aos mistérios, candidato à iniciação, podia ser novamente levado para fora d'água. Então, ou seja, eu coloco a pessoa numa posição em que ela tira o centro dela da consciência de vigília, mas está com todos os seus centros sensoriais despertos. E neste momento lança-se no campo egóico dessa pessoa todo o conhecimento espiritual que ela precisava, para entender o conhecimento do outro lado. Então, era uma maneira da pessoa obter conhecimento dos planos superiores. Certo? Então, dessa forma, o candidato ele tinha plena certeza da existência de uma vida espiritual, que levava a morrer para tudo que era material. Então, nesse momento, a pessoa era iniciada. E esse processo percorria-se de vários momentos e para outros, várias essas coisas, até a pessoa ter totalmente o domínio de funcionar neste mundo e naquele mundo como é hoje. Só que o processo era feito na base do sufoco, né? Esse é o batismo com água daquela época, né? E por que fazia isso? Por que era necessário fazer isso? Porque acontecia o seguinte, na preparação do Cristo, começou-se a desmantelar toda a estrutura que foi falado no Machado lá, certo? Então, não devia mais ser iniciado só os levitas, só os brahmanes, só os druidas, mas todos. Só que nem todos tinham a frouxidão do corpo vital, corpo denso, para receber os ensinamentos, como recebiam os levitas, os druidas, os brahmanes, que eles recebiam de quem? Do espírito de raça. Não tinha essa frouxidão. Então, usava-se esse método de sufocação para aqueles que estavam prontos, mas ainda não tinham essa frouxidão, alcançar esse tipo de estágio meio artificial. Porque o Cristo estava chegando, e com o batismo do Cristo não tinha mais isso. Então, essa foi a chance desse batismo ocorrer. Quem passou por esse batismo? São Pedro passou por esse batismo. E tantos outros passaram esse batismo do sufoco aí. Eles seguravam o cara por sufocação até o cordão umbilical. O cordão prateado quase que a hora que ele estava... Mas teve uma desconcentrização dos corpos. Ah, né? tá.
O que acontece, isso é inclusive, ó, tinha uma propaganda de uma rede de televisão que acabou chamada TCM, que é, olha só que interessante, para quem entendia do lance, sabia o que ele estava fazendo. Quando você leva um susto muito grande, você alcança esse estágio, certo? Alcança e volta, né? Estágio de desconcentração. E nesse estágio de desconcentração acontece igual quando você cai de uma altura muito alta ou quando você está em afogamento. Vem para a sua cabeça todas as coisas, né? Sua memória subconsciente vem à frente, vem à consciente e você vê no estampilho uma boa parte da sua vida ali, né? Então eles faziam uma propaganda em que a pessoa ficava bem na frente de uma estrada, aí vinha um caminhão, aí a hora que o caminhão estava próximo a sair, a pessoa saía. Então ela atingia aquele estágio de desconcentração e a memória inteira voltava, entendeu? Então é o mesmo estilo, só que aí usava água para fazer isso, ok? Tá? São João Batista também anuncia que aquele que está chegando, ele batizará de maneira diferente, né? O batismo é um batismo de fogo, ou batismo com fogo, né? Ou batismo do fogo também, do fogo, de fogo ou com fogo, é a mesma coisa. O fogo aqui é o fogo do Espírito Santo, não é o fogo de tacar fogo, não é uma coisa que foi da água e ia tacar fogo na pessoa. Não é isso, né? Esquenta a pessoa até o limite da pessoa. Não tem nada a ver com isso, é o batismo do Espírito Santo. Esse batismo resulta numa coisa diferente, que é iluminação interna do candidato à iniciação. E isso tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque São João Batista estava ligado ainda a Jeová. Então tudo era feito de fora para dentro. Lembram disso? Tudo de fora para dentro. Lei de fora para dentro, punição de fora para dentro, tudo era de fora para dentro. E o batismo de água também era de fora para dentro. Você tinha que levar a pessoa lá. Se dava uma condição externa a ela para alcançar a iluminação interna. O batismo de fogo, não. A iluminação de dentro para fora. Né? É o fogo do Espírito Santo ardendo dentro da pessoa e iluminando de dentro para fora para a pessoa alcançar esse estágio. O que é o estágio? O estágio de direta comunhão com o fogo do cosmos do Espírito Universal, que está lá, que está pronto. Só a gente tem que alcançar. É um processo, como eu falei, de dentro para fora. Portanto, não tem nenhuma necessidade de alterar a condição da consciência externa da pessoa ou do candidato à iniciação. Vamos ver dois exemplos aqui, que estudaremos mais profundamente lá na frente, né? E que está na Bíblia, e que exemplifica esse batismo de fogo. O primeiro se refere ao batismo experimentado por Saulo, ou por Paulo de Tarso, no caminho de Damasco, quando, como está no Atos dos Apóstolos, né? Ele foi ofuscado, a iluminação foi tão grande que ele se ofuscou e teve aquela cegueira completa durante 3 dias. Ele caiu do cavalo. Né? E nesses 3 dias ele não via nada de físico, mas ele via tudo de espiritual. Certo? Quem não queria acreditar nada disso? Exatamente. Que sofrimento. Sofrimento danado. Dor, 3 dias para isso. E o segundo exemplo é justamente o Pentecostes, que está aqui completado. Né? Pentecostes foi justamente quando aqueles seres que estavam lá, que eram os apóstolos e mais mulheres, tá? Porque ficam falando, né? O desenho parece só homens, né? Não, tinha apóstolas também, certo? Então, é uma visão machista de falar que eram só os homens que estavam lá. Tinha mulheres também. Inclusive Maria Madalena, inclusive a Virgem Maria e outras Marias, etc. E tal. Nesse momento do Pentecostes, aconteceu a mesma coisa. Houve a iluminação do Espírito Santo. Tanto é que, externamente, como é que mostrou-se externamente o Pentecostes para os outros? Foi a língua de fogo? Todo mundo na língua de fogo na cabeça? Não. Como que se mostrou? Falando outras línguas. Como se fosse nativo da língua, certo? Lembra disso? Então, de repente, falei, mas o Pedro, aquele cara lá que era um pescadorzinho lá, que não sabia nem ler e escrever, como é que ele está falando agora em aramaico, grego, latim? O que está acontecendo com esses caras? E não era só o Pedro. Todos que estavam lá, mas como todos? Até a mulher, porque lembra, a mulher naquela época valia menos do que animal, né? Até essa mulher está falando coisa que eu não sei falar. Imagina palavras com a pronúncia que só tem lá. O grego, mas o grego dá um ser. As gírias de lá. E os outros entendiam tudo. Sim. Como então, se fosse. Você imagina o Aue que deve ter dado naquele negócio. Né? Só fazendo uma entre parênteses ali, você vê que você falou, né, do Espírito Santo, inclusive a cor que representa é o vermelho. Né? É o vermelho.
Exatamente. É interessante, né? Então, esses dois exemplos de batismo nós vamos ver com mais ênfase durante o estudo, né? Mas aqui é só para entender que até São João Batista se tinha o batismo da água e depois foi transformado para o batismo de fogo. Né? Ah, mas hoje se batiza com a água, não tem nada a ver. Esse batismo que hoje faz é simbólico, tem uma significância para o cristianismo popular muito interessante, para o cristianismo popular, mas para o cristianismo esotérico não serve. O cristianismo esotérico, que é uma iniciação, o batismo é uma iniciação. Né? E hoje, numa escola como o Fraterno Rosa Cruz, que leva para a Ordem Rosa Cruz, nós vamos experimentar, alguns já experimentaram, o batismo de fogo. Certo? Batismo de dentro para fora. Você se ilumina, que é através do corpo-alma. Entendeu? Justamente por isso que o corpo-alma é luminoso. Ele é luminoso porque ele é formado de éter luminoso e um pouquinho de éter refletor. 99,99% de éter luminoso e 0,00001% de éter refletor. Por isso que ele é luminoso. Certo? E qual é a cor do corpo-alma? Quem é que viu um corpo-alma para dizer qual é a cor do corpo-alma? Ninguém. É a cor de Cristo, é a cor dourada, gente. Não pode ser outra cor. Não tem como ser outra cor. Concorda? Não tem como, não, mas podia ser um lilazinho, um rosinha, não. Tem que ser a cor de quem vai receber a gente, que é a cor dourada, a cor do Cristo. Carlos, boa, vírgula agora. Olhando aquele gráfico lá, quando você começa discipulado, irmão leigo, ali já é batismo de fogo. Batismo de fogo é irmão leigo. É lá em cima, no irmão leigo. Do irmão leigo para o discípulo ele já é uma introdução ao batismo do fogo. É assim, você vai ver o que vai acontecer ali na frente. Ó. Primeira iniciação menor já é batismo de fogo. A menor, que já é dada por Cristo, é... Não. Iniciação menor já existia. Só que hoje os iniciadores não é mais São João Batista, é o irmão maior. Não são mais ligados a Jeová, e sim ao Cristo, que são os irmãos maiores. Como o processo é de espiral dentro das espirais, a primeira iniciação menor hoje ela é mais evoluída do que a primeira iniciação menor lá do Antigo Testamento. Porque nós estamos dentro de espirais, lembra disso? A segunda é mais desenvolvida, a terceira é mais desenvolvida, a quarta sempre é mais desenvolvida do que as iniciações de baixo, de trás. Os orientais estão um passo à frente do que quando nós estivemos lá atrás. Exatamente. Só que eles têm até a Quinta Revolução para se voltar ao cristianismo e sair do enredamento que eles estão. Porque senão eles vão ser relegados a um próximo de manifestação. Nós estamos na metade da Quarta Revolução. Eles têm metade da Quarta Revolução para se aprumar e se voltar ao cristianismo. Não tem como sair sem se voltar ao cristianismo. Não tem caminho de atalho, gente. Tem que passar pelo cristianismo. E tem que passar pelo cristianismo popular e esotérico. Todos nós aqui passamos pelo cristianismo popular. Não passamos? Então. E não vai ter outro Cristo para poder ajudá-los, não. Não tem outro caminho. Está na Bíblia isso. O caminho é o Cristo. Ele é o caminho. A verdade é a vida. Caminho é verdade. Não tem como você sair de uma religião jeovística, passar direto para a Era de Aquário. Não tem. Você tem que passar pelo cristianismo. Nos planos internos não tem pulo. Não tem salto. Não tem como. Né? Mas eles sabem disso, Carlos? Principalmente porque com a vida do Cristo a gente está fazendo o quê? O serviço amoroso e para todos, né? Não tem eu gosto dela, eu gosto dele. Não, é todos, né? E essas religiões jeovísticas e outros que a gente vê, eles são muito individualistas ainda. É a família, no máximo, pessoas da mesma igreja, do mesmo salão. São salvos, serão salvos. O resto, eles, para te aceitar, é meio difícil. Pode até conversar, mas aceitar é mais difícil. É puxar a sardinha para tudo. Não é fácil não, né? Outra coisa interessante, que já no evento do batismo de Jesus, veja uma coisa bem legal, que é a presença da Santíssima Trindade. Então, primeiro, nós temos o Deus Pai, que se apresenta quando ele, Deus Pai, o Pai fala: este é meu filho amado, este é meu Deus Filho, meu filho amado, em quem me comprazo. Lembra dessa passagem que São João fala, então? Essa é a presença de Deus Pai nesse evento de batismo de Cristo. Segundo, o Filho na presença do próprio Cristo, iniciando a sua missão, né?
Mateus não explora isso, mas nós vamos ver em outros evangelhos como é que foi feito essa introdução do corpo de desejos ao corpo denso e vital de Jesus. Corpo de desejo do Cristo ao corpo vital e denso de Jesus. Tá? Isso é dado com mais ênfase nos evangelhos à frente, principalmente o de Lucas e de João. Tá, ok? De Mateus ele pega bem mais na apresentação do Cristo como Messias, como Salvador. Isso é outra coisa importante para a gente aprender as várias facetas do mesmo evento de Cristo, entendeu? Porque é bem complicado. E a presença do Espírito Santo, como o João Batista fala, como a forma de uma pomba. Não é uma pomba, pombinha, branquinha, bonitinha, tá? Essa forma de uma pomba, eu não vou explicar aqui, que senão vai estourar o tempo, mas é a forma da energia do Espírito Santo quando você assimila essa energia, tá? Isso aqui tem uma explicação legal, a gente pode falar isso depois, mas agora não dá tempo, não? Eu fiz uma vez uma palestra sobre isso. A forma dessa energia, porque acontece o seguinte, nosso cérebro, ele tem a mania de gerar forma em tudo, né? Lembra aí? Há pouco tempo aí, Marte lá, tirou uma foto lá, todo mundo achando que era o quê? Tinha canais dizendo que era... De água para criação. Canais de água, ou que era um rosto lá, lembra o rosto de Marte? É porque o nosso cérebro, nós temos um pequeno defeito, que é o seguinte, quando a gente olha com os nossos olhos, você sabe que a imagem que eu estou vendo, a imagem dessa garrafa, não é a imagem dessa garrafa. Sabe disso, né? Um olho vê uma coisa, o outro olho vê outra, o cérebro é que deduz e compara essa forma com uma forma que eu conheço, que é de garrafa. Que ele treinou, então, né? Que ele treinou, então você quer uma garrafa, certo? Agora a gente sabe, é uma garrafa. Porque eu tenho referências aqui dentro, na minha cabeça. Entendeu? Então, sempre assim, tudo que eu vejo, eu tenho que dar. Por exemplo, quando fala assim, como língua de fogo desceu no Espírito Santo. Não desceu uma língua de fogo. Não foi uma língua de fogo. É que desceu uma coisa que para mim parecia uma língua de fogo. Era uma língua, parece língua, de fogo, mas não era a língua de fogo. Então, a gente tem esse entre aspas, defeito. Né? A gente precisa materializar, exteriorizar nesse mundo físico aquilo que a gente ainda também não conhece, não tem um espelho, né? O Max ainda fala isso no conceito, que é muito difícil você descrever uma coisa do mundo espiritual, descrever aqui na região química. Não é como... Não é difícil. É parecido. É super difícil, entendeu? Então, ele tenta, por isso que ele até fala, né? Fala assim, eu procuro usar a mesma palavra para descrever a mesma coisa, para não ter tentar reduzir esse tipo de confusão que existe, essa confusão. Então, a mesma coisa em relação ao Espírito Santo. Ele desceu em forma de uma pomba, e não uma pomba, como muitas pessoas falam, tá ok? Isso é coisa importante, né? Isso que a igreja representa como uma pomba. Uma pomba, como o Deus barbudo lá, Deus Pai, um gaião barbudo, né? Homem, certo? Homem. Não pode ser mulher, né? Vê como a gente é levado e induzido, né? Você está falando assim, alguma coisa extremamente, para nós aqui, evanescente fisicamente, que você olhando numa posição, você fala assim, eu conheço como sendo uma ave, uma pomba branca, que é o que tinha na época lá, né? Moreno Lino descreve bem interessante sobre isso. Se vocês quiserem ler depois lá, Mistérios dos Cristos e a Nova Era, tem essa explicação. Bom, gente, estamos no avançar do tempo, nós falamos, né? Então vamos terminar mais uma reunião, nos concentrando para absorver a mensagem que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos,
para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E as rosas floresçam em vossa cruz.